Muito bem, amigos, estamos chegando aí mais uma vez então com vocês para o nosso projeto Compartilhar, dar seguimento ao projeto Compartilhar que nós iniciamos no ano passado, quando iniciamos o tempo aí da pandemia e todo o nosso recolhimento, né, necessário. Voltamos agora com esse ano com novos temas, com novos participantes, já estão se mobilizando, as pessoas já estão se mobilizando para fazer essa participação, já estão começando a elaborar o material para que a gente possa dar seguimento, então, sempre nas quartas-feiras com os momentos devocionais. Nós vamos fazer uma abertura agora, esse período agora, que nós ainda temos algumas semanas no período da quaresma. Então, enquanto o pessoal vai preparando lá as demais mensagens e elaborando já o seu calendário, nós vamos aqui começando com a nossa reflexão sobre o tema da quaresma. Aí eu vou abordar com vocês, a partir de hoje, então, uma série, né, de uma sequência agora, de algumas reflexões aí, enquanto aguardamos os demais que vão chegando depois nas demais quartas-feiras. Sejam bem-vindos, então, ao projeto Compartilhar. Bem, nós estamos vivendo esse tempo que é o tempo, então, da quaresma, que é um tempo que nós consideramos assim, um tempo importante para nossas reflexões e também para nós buscarmos aí oportunidades de revisões, né, na nossa caminhada, nos nossos propósitos, nossos objetivos, nossas metas, para que nós possamos alinhar assim, os nossos valores, as nossas virtudes, porque esse é o objetivo na quaresma, né? É nos aproximar do plano salvador de Deus. Não é apenas receber tudo aquilo que Deus nos traz na quaresma, Ele nos traz o plano pronto da salvação para nos entregar, e é isso também que nós lembramos durante a quaresma, mas é a gente poder pensar aí agora, né? Nós já temos esse plano, o que nós fazemos? O que nós fazemos para nos aproximar de nosso Deus e Pai? Bueno, esse tempo é um tempo que tem como apelo dentro lá do texto bíblico, desde o início, lá quando João começa a pregação dele anunciando Jesus Cristo, depois quando Jesus Cristo entra na história, os dois têm uma fala comum que resume esse pensamento da quaresma, que é: convertam-se e creiam no Evangelho. Então esse período de quaresma é um período de conversões também, né? Nós somos ligados à nossa fé uma vez só, pelo nosso batismo. Mas as conversões dos pensamentos e dos caminhos tem que ser um exercício constante a partir dali. Então, esse é o significado do convertam-se para nós hoje, né? Nós já somos convertidos, já somos filhos de Deus, estamos na família da fé. Mas precisamos continuar esse movimento de retomada desse caminho para não perdermos a consciência desse caminho. Para nós nos situarmos assim diante dessa oportunidade de estar no caminho, de permanecer no caminho ou de voltar para o caminho, eu convido vocês a pensarmos um pouco sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida, né? O Espírito Santo é aquela força de Deus, aquele lado divino que nos incomoda para que a gente possa voltar para o caminho de Deus, né? Aquela parte de Deus, podemos falar de parte, né? Meio perigoso porque não se separa, Deus não se separa, Ele é único, né? Pai, Filho e Espírito Santo são únicos, são inteiros, é um só, né? Mas é aquela abordagem, digamos assim, de Deus que nos incomoda, que nos mexe, que nos chama, que nos está chamando constantemente ao arrependimento, está nos chamando constantemente a revisões, está nos chamando constantemente a conversões, e ele nos empurra, né? A gente diz, o Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade. Esse exercício é um exercício constante, né? Que ele está sempre fazendo, sempre chamando, sempre impelindo a igreja como um todo a se fixar em Deus e em Cristo. Isso nós poderíamos chamar assim da coletividade, é um chamado coletivo para todo mundo, para irmos lá para perto de Deus, mas também na nossa individualidade, né? O Espírito Santo nos chama na nossa individualidade para que possamos revisar a nossa vida. Então, a quaresma é esse tempo desse chamado também, né? Pelo Espírito Santo nós somos chamados a alguns exercícios de espiritualidade. A realidade é que nós não gostamos de ser incomodados, né?
Pior ainda é que muitas vezes nós queremos ir atrás dos nossos caminhos. Nós não queremos que Deus fique tirando a gente daquilo que a gente quer fazer. A gente mais ou menos deseja alguma coisa, pensa e quer alguma coisa, e mesmo que isso não esteja muito de acordo com a vontade de Deus, a gente às vezes quer ficar naquele caminho, quer permanecer. Então é como se nós quiséssemos domesticar o Espírito Santo para que ele não leve a gente para aquele caminho que ele quer, para que ele fique aqui, ele permaneça com a gente aonde a gente está. E às vezes ele não permanece, porque a nossa situação não é uma situação agradável a Deus. O nosso lugar não é um lugar agradável a Deus. Aonde nós estamos não é um lugar agradável a Deus. Tá? Então não dá para domesticar o Espírito Santo. O Espírito Santo tem força própria, tem vontade própria, tem orientação própria. E ele está sempre chamando, congregando, iluminando, santificando e fazendo esse exercício, mantendo a nossa fé em constante exercício, nossa espiritualidade, a nossa vida em constante exercício. E é nesse sentido que o convite de Jesus chega para nós aí no tempo da Quaresma, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. É esse exercício, então, de conversão e de crença, centrado no Evangelho. É um permanente movimento que precisa sempre ser feito de novo. Arrependimento é algo que nós temos que fazer sempre de novo e renovar sempre de novo, porque pecado nós estamos sempre de novo fazendo. Então precisamos sempre estar revisando, precisamos estar sempre fazendo a conversão, precisamos sempre estar crendo no Evangelho e voltando para esse chamado. Não é só na Quaresma isso que está diante de nós, mas é em todo o tempo da nossa vida, da nossa caminhada. Nessa palavra convertei-vos e crede, nós vemos duas dimensões. Primeiro, no convertam-se, ou convertei-vos, nós temos uma ação. É fazer alguma coisa. Converter significa: estão indo para lá, não, tem que ir para cá. A mudança é para cá, não é meio caminho, metade, um pouquinho para o lado. É exercício 180 graus. O erro está lá, nós temos que ir para cá. Então, essa é a ideia. Perceber o que está errado é deixar tudo e caminhar para o outro lado. Então, isso é uma ação. E creiam no Evangelho está ligado a uma reflexão. Né? Esse exercício com dupla finalidade, de ação e reflexão. É uma ação que é fruto de uma reflexão. Então você pensa, analisa, se vê diante da palavra de Deus e dos mandamentos, avalia a tua situação, vê se está certo, continua. Se está errado, volta. É o movimento. E isso é uma constante. Né? O cristão não descansa nunca disso. A vida nossa é um constante movimento. Precisamos estar sempre fazendo isso, diariamente. Né? Acordamos, deitamos e seguimos nesse movimento. Então, a Quaresma, na verdade, ela é uma intensificação desse movimento, que é um movimento contínuo que deve haver em todo o tempo da nossa vida. Esse movimento, ele também tem uma dupla dimensão, que é o movimento de sair dos velhos costumes, nas coisas que nós conhecemos, né? As coisas que são, né, muitas vezes sem sabor e entusiasmo, sem criatividade, né? Esse movimento, né, de nós sair desses esquemas nossos, né, que às vezes são muito mais complicados do que resolvem a situação da gente, às vezes complicam muito mais a gente, e assumir aquilo que é de Deus, aquilo que é a orientação de Deus. O caminho de Deus não é complicado. O caminho de Deus nunca dá errado. O caminho de Deus nunca dá em confusão. O caminho de Deus sempre dá resultado bom. Então essa é a ideia. Saiam do caminho de vocês, porque o caminho de vocês muitas vezes tem complicações. Então voltem para o outro caminho, que é o caminho de Deus. É o caminho do movimento que nos leva a um Deus amoroso, cheio de amor, né? A um pai que chama, a um pai que sai ao encontro dos seus filhos, que corre ao encontro dos seus filhos quando eles estão voltando, como naquela história do filho pródigo, né? Que o pai vai ao encontro do filho com um abraço amoroso para querer receber. Então essa é a ideia desse movimento, né? Então, quando nós estivermos numa situação de pecado caminhando para lá e nós nos demos conta, refletimos e vamos voltar, o primeiro que nós vamos chegar para o lado de lá é o braço amoroso do Pai aberto para nos receber, que é o perdão, né? Então, quer voltar, volta, porque o Pai está sempre te esperando. Então, a Quaresma nos remete a esse encontro com o Pai que está do outro lado do caminho do erro, sempre no caminho do bem. Isso envolve uma mudança de atitude, né? Que é a mudança de caminhar para um lado e voltar para o outro, né? Passar da atitude que se limita apenas à situação de julgar e esperar as coisas, às vezes a gente está nessa situação, para uma atitude que vai ao encontro daquele Deus que ama e que perdoa. Às vezes a gente fica naquele caminho, né, do julgamento, que fica esperando para ver se não vai mudar, para ver se não vai dar certo.
e a gente fica naquele movimento improdutivo de fé, que é o caminho do pecado. E Deus na quaresma nos convida para o caminho produtivo, que é o caminho de volta, onde Deus está esperando e aguardando. Isso é um exercício de quaresmal que nós podemos fazer. Assim nós podemos transformar não apenas a igreja como um todo, porque a igreja está caminhando junto, nós todos somos esse povo que caminha, é o que nós chamamos de igreja, esse povo que reflete, esse povo que se arrepende, esse povo que volta, esse povo que é recebido pelo Pai. Se a igreja, essa coletividade, ela pode se tornar um hospital de campo, que é assim, depois daquele dia de batalha, né? Aquele hospital que vai e que está aberto agora para aqueles que já estão cansados de seus erros, cansados de seus caminhos que não dão certo, e que quer acolher todos esses que estão cansados. Então nós, como povo de Deus, também temos essa perspectiva, esse chamado, esse convite a sermos esse lugar onde as pessoas queiram voltar, né? Onde as pessoas se sintam acolhidos, porque todos nós estamos carentes desse acolhimento, todos nós estamos sempre voltando, todos nós estamos sempre nos arrependendo, todos nós estamos sempre sendo perdoados, desfrutando do amor e da presença de Deus. Isso como coletivo. E na individualidade, no sentido de que cada um de nós faz a sua volta, cada um de nós também pode receber o outro que volta. Como se nós fôssemos enfermeiros e médicos que estão ali para acolher dentro desse grande hospital que é a igreja. Tem os médicos e enfermeiros que somos nós, os indivíduos que estão lá dentro, prontos, com o coração aberto, com a mente aberta, para receber todos aqueles que voltam, todos aqueles que se arrependem, que querem fazer as suas conversões. Então, olha, vocês percebem como dá para criar uma ideia muito bonita de igreja, de povo, dentro da quaresma? É essa a ideia que Deus nos traz aí dentro do Evangelho. Então, essa mudança de mentalidade envolve também uma atitude pessoal nossa, que é a atitude de reconhecimento dos pecados, que nos desviam do caminho de Jesus, que nós podíamos chamar de preguiça espiritual, omissão, né? Diante daquele chamado para o seguimento, Deus está nos chamando para uma direção, a gente quer caminhar para outra. Nós temos esse campo de tensão, muitas vezes, entre aquilo que nós queremos e aquilo que Deus quer de nós, né? Então é uma mudança dessa mentalidade, é sair de nós mesmos, né? E irmos ao encontro do acolhimento do Pai, né? Temos essa disposição, temos essa coragem de abandonar muitas vezes nossos caminhos que não são legais, para nós podermos caminhar pelos caminhos do Pai. Então, um desafio que a quaresma traz para nós é no sentido assim de a gente poder ver que tipo de relação nós estamos desenvolvendo diante de Deus e diante do nosso próximo. Como é que nós estamos com o nosso próximo? Como é que nós estamos olhando para o nosso próximo? Que dimensão tem o nosso relacionamento com ele? Como é que nós estamos acolhendo, como é que nós estamos abraçando, como é que nós estamos entendendo, como é que nós estamos ajudando o nosso próximo que vem. Então esse é um grande desafio que a quaresma traz. Ele vai nos enriquecer na medida que nós conseguimos fazer esse movimento de mudança também. E para isso nós temos estímulos então, né? Que a palavra de Deus estimula a gente a fazer esse movimento. Então o profeta Joel, ele deixou uma palavra para nós que é um estímulo importante, que diz assim, ó: voltem ao Senhor, Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, e inclinado a perdoar o castigo. Voltem para o Senhor. Essa é a palavra que o Joel, profeta lá do Antigo Testamento, deixa para nós nesse sentido. É um estímulo, né? Para a gente poder voltar. Dá para voltar porque tem um Deus esperando e que está pronto para perdoar. Quando nós olhamos nos Salmos, tem dois Salmos, o Salmo número 50 e o Salmo número 51, que vale a pena ser lido agora, nesse momento que a gente está falando sobre isso. Quem sabe depois que terminar o estudo, cada um pode fazer a sua leitura. Aí você vai ver ali naquele salmo um Deus de misericórdia que tem alegria em poder perdoar, curar e libertar e abrir um novo caminho de esperança para nós. Esse é o resumo desses dois salmos, assim, né? É um Deus que vibra com a volta, é um Deus que se alegra com a volta, é um Deus que festeja a volta de cada um de nós e oferece para nós, né? Tá aqui, ó, eu tenho coisa para dar para vocês, né? Vamos lá, eu vou oferecer perdão, cura e libertação para vocês que estão cansados e sobrecarregados dos seus erros e pecados. E o apóstolo Paulo também tem um estímulo na palavra lá que diz para nós assim, ó: voltem ao caminho certo, reconciliando-se com Deus e aderindo totalmente a Cristo, a nossa união com Cristo, né? Essa nossa adesão com Cristo. Voltem, vamos lá.
voltem e se reconciliem. Essa ideia de reconciliação, né? Caminhar com Deus novamente. E aí, nós podemos nos colocar agora, como povo, como pessoa, como indivíduo, em ação, né? Podemos, para compreender primeiro a ação de Deus, é que Deus não se cansa de perdoar. Às vezes é nós que cansamos de pedir perdão, mas Deus nunca se cansa. Essa ação é uma ação constante de Deus, tá? A nossa ação é a ação que está lá recomendada em Mateus 18, que diz assim: se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Esse é o chamado, essa é a advertência. Então, o movimento da conversão é um movimento necessário para a gente que quer entrar no reino dos céus. O que nós precisamos então? Nós precisamos de coragem para reconhecermos a nós mesmos como seres pecadores. Este é o ponto central da Quaresma. Só vai fazer esse movimento, só vai entender o significado da Quaresma, só vai desfrutar desse momento aquele que se reconhece como pecador. Então esse é o nosso exemplo. E o que nós precisamos? Nós precisamos lidar com humildade conosco mesmo, sem procurar fingimento, sem procurar esconder, sem procurar pensar, não tenho nada para me arrepender, eu não faço pecado, eu faço tudo certo, está tudo legal comigo, eu não preciso fazer esse movimento. Não, a ideia é humildade. Não, tem coisa assim, todo mundo tem, todos pecaram, todos se acham, né, envolvidos com pecado. O mundo é assim, a humanidade está assim. Você faz parte da humanidade, então você está assim também, não tem como não estar, precisa fazer a revisão. Daí, eu não sei quais pecados, então pede a Deus perdão pelos pecados que você não conhece, mas faz o teu exercício também. Precisamos de confiança em Deus para pedir o Espírito Santo de Deus, que Ele nos dará, o Espírito Santo, que não apenas desperta em nós o conhecimento do certo e do errado, mas também a força para a gente aderir naquilo que é certo, naquilo que é bom. Precisamos deixar as máscaras e viver a verdade. Às vezes a gente se esconde um pouco. Tem que tirar. Com Deus é cara limpa. Com Deus não tem o que esconder. Pode abrir, pode se mostrar porque Ele te conhece. Então, vamos lá. E fala a verdade com Deus. Precisamos acolher a verdade também. Não só viver e ser verdadeiro, mas acolher a verdade que liberta, que oferece energias como recompensa que Deus dá para nós, né, para uma existência feliz. Deus está colocando à nossa disposição na Quaresma a sua presença, o seu amor. O Cristo vem para ser presente na nossa caminhada, para nos dar as forças. Concluindo, então, nós podemos dizer assim, que o tempo de Quaresma é um tempo propício para que a gente possa recuperar a consciência, antes de tudo, que é na cruz de Cristo que se manifesta a iniciativa do amor gratuito de Deus, do Pai, para cada um de nós. E que Deus nos salve e oferece a possibilidade de estar no caminho, de fazer com Ele um caminho de obediência, de fidelidade e de amor. Esta é a essência da Quaresma. Então, queria convidar vocês a refletir sobre isso e permanecermos nesse caminho, né? É tempo de nós sermos acolhidos e é tempo de nós acolhermos em amor, em paciência, em tolerância, em perdão e em bondade. Nós encerramos esse momento agora com a nossa oração da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.